E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para a gente deixar o nosso vídeo, da nossa revisão da disciplina de Políticas Públicas de Saúde, Educação Ambiental e Sustentabilidade. Como a gente combinou, segue esse vídeo de revisão da nossa disciplina. Peço para que vocês fiquem atentos no momento da resolução da prova de vocês via sistema no próximo sábado, dia 18, que tenham em mãos esse material impresso para ajudar vocês de alguma forma, certo? Então vamos lá. A Estratégia da Saúde da Família, ESF, visa a reorganização da atenção básica através dos preceitos do Sistema Único de Saúde, sendo a saúde da família uma estratégia prioritária para consolidar e expandir a atenção básica, conforme a Política Nacional de Atenção Básica, PNAB. E sendo assim, essa estratégia precisa apresentar uma equipe básica, composta por uma equipe multidisciplinar, composta por médico clínico geral, ou com especialidade em saúde da família, ou médico da família e comunidade, enfermeiro generalista, ou com especificidade ou especialidade em saúde da família, além de um técnico em enfermagens, agentes comunitários de saúde, os ACS, certo? Então, dentro dessa estratégia da saúde da família, existe sim a obrigatoriedade dessa equipe multidisciplinar composta por esses profissionais. A atenção básica, AAB, é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a redução de danos e a manutenção da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação da saúde das coletividades, certo? E ainda sobre a atenção básica, vale ressaltar que é a estratégia principal para a mudança do modelo que deverá sempre se integrar ao todo, ao contexto de organização do sistema de saúde. Então a gente visualiza essa complexidade dentro desse contexto denominado de atenção básica, não é isso? Impactos negativos das fontes de poluição sobre o ambiente aquático. Quais ações devem ser desenvolvidas para que a gente identifique esses impactos ou minimize esses impactos? Evitar a liberação de esgotos sem tratamento nos cursos de água, incentivar a construção de aterros sanitários para a deposição de lixo, estimular as indústrias a instalarem equipamentos que diminuam o grau de toxicidade de seus efluentes líquidos, certo? Então, essas são algumas das ações evidenciadas, para que a gente possa minimizar a intencionalidade desses impactos negativos com relação ao ambiente aquático. Quanto ao assunto de imunização, 3 palavras colocam o Brasil como destaque no cenário internacional. O Programa Nacional de Imunizações, criado em 18 de setembro de 73, então não é um programa, não é um projeto novo, não é isso? O Brasil passou a investir pesado em saúde com campanhas nacionais de vacinação, voltadas em cada ocasião para diferentes faixas etárias, capacitação e atualização técnico-gerencial para os gestores, a vigilância de eventos adversos, pós-vacinas e a universalidade de atendimento. E sendo assim, o processo de vacinação pode ser considerado como um processo de prevenção de doenças. Então, as campanhas de vacinação, elas sempre são vistas como campanhas de prevenção, certo? Com relação às zoonoses, são doenças típicas de animais que podem ser transmitidas aos seres humanos e vice-versa. A palavra tem origem grega, onde o zoon significa animal e nossos significam doenças. Geralmente essas doenças são provocadas por parasitas hospedados em animais, porém as zoonoses também podem ser provocadas por micro-organismos, como por exemplo, vírus, bactérias, fungos. Os animais que transmitem. Só um instante.
Os animais que transitam são chamados de vetores. E um dos mais conhecidos vetor é o Mosquitos Aedes aegypti, né? O responsável pela transmissão da chikungunya, da zika e da febre amarela. O famoso Aedes aegypti. A busca por fontes de energia e sempre foi uma das grandes preocupações da humanidade. Inicialmente, o ser humano utilizava apenas fontes naturais, como a luz e o calor do sol, e posteriormente aprendeu a produzir e a utilizar o fogo. Entretanto, foi com o advento da urbanização e do surgimento das atividades industriais que a busca por novas fontes energéticas se tornou um fator decisivo para o desenvolvimento de várias atividades humanas, que surgiram neste novo panorama. O excesso de queima de combustíveis fósseis pode ter como consequências o aumento do efeito estufa e os níveis dos oceanos. As doenças de veiculação hídrica normalmente estão relacionadas com o destino inadequado dos esgotos, sendo despejados nas ruas ou nos córregos e rios. Além disso, a falta de água também pode causar doenças, pois impede uma higiene adequada. A água é um veículo para a transmissão de doenças que atingem preferencialmente o trato gastrointestinal. A ingestão de alimentos contaminados pela falta de higiene pessoal é normalmente um dos principais modos de transmissão das diarreias infecciosas. Considerando que ao longo da história e da vida humana constatou-se que a sociedade passou a conceber o meio ambiente como um local de exploração para garantir sua sobrevivência, não importando muitas vezes com os danos e impactos a ele causados, hoje sabemos que o meio ambiente também tem impacto na qualidade de vida tanto do trabalhador quanto de toda a sociedade. O risco seja ele ao ambiente ou à saúde, pode ser considerado a alteração do meio ou alguns de seus componentes por determinada ação ou atividade. Sobre vigilância em saúde. A vigilância em saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação dos dados sobre eventos relacionados à saúde. O processo de vigilância, como a gente falou, né, durante a aula, visa o planejamento e a implementação de medidas de saúde públicas para a proteção da saúde da população, a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde. Souto Oliveira, 2016, afirma que o movimento da reforma sanitária brasileira no Brasil nasce na luta contra a ditadura e estruturou-se nas universidades no final da década de 70. Constituiu-se no processo de ambas mobilizações da sociedade brasileira pela redemocratização, tendo como objetivo assegurar a saúde como direito de todo cidadão, garantir o acesso à população às ações de cunho preventivo e ou curativo, promover a descentralização da gestão e o controle social das ações de saúde. Os conselhos de saúde, como a gente falou, né, são fundamentais para que sejam recebidos os recursos do Ministério da Saúde, além de serem condições essenciais e obrigatórias para o funcionamento do SUS, segundo o VEC 2021. Participam dos conselhos de saúde representantes do governo, dos prestadores de serviços, das profissionais de saúde e dos usuários. Então, lembra que a gente tem uma parcela de funcionários municipais, estaduais e a comunidade que faz uso desse sistema. Os riscos ambientais são agentes existentes no ambiente que podem causar sérios danos à saúde da população. Cabe aos profissionais de saúde realizar ações educativas de modo a minimizar os efeitos deletérios causados pela exposição a esses agentes, segundo o VEC 2021. Os riscos ambientais são ocasionados por agentes físicos, químicos ou biológicos. Consideram-se agentes físicos a exposição a temperaturas extremas e consideram agentes químicos a exposição a fumos. Sobre a reforma sanitária brasileira, a saúde como direito de todo o cidadão, independentemente de ter contribuído, ser trabalhador rural ou não trabalhador. As ações de saúde deveriam garantir o acesso da população às ações de cunho preventivo
e ou curativo. Por meio do relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1988, possibilitou a aprovação pela primeira vez na Constituição aprovada no mesmo ano a inclusão de uma seção sobre saúde. A saúde pública no Brasil sofreu diversas intervenções, de acordo com cada época histórica, e esteve ligada aos movimentos políticos, sociais e econômicos. Desta forma, os movimentos em prol da saúde no Brasil acompanham as necessidades da população e em contextos específicos. Durante o regime militar, o principal problema da população brasileira eram as doenças relativas à falta de saneamento, por consequência da grande imigração do meio rural para o meio urbano, como a gente falou, há altas aglomerações nos centros urbanos. Favoreciam uma maior produção de lixo, consequentemente, uma proliferação de insetos e de bactérias. Componente do documento das diretrizes do Pacto pela Saúde de 2006, o Pacto pela Vida afirmou compromisso em torno das medidas que resultam em melhorias da situação de saúde da população brasileira. Foram definidas prioridades e metas a serem alcançadas nos municípios, regiões, estados e no país como um todo. Uma dessas foi o fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária, influenza e a promoção da saúde como um todo. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais do Sistema Único de Saúde, pactuado entre as 3 esferas da gestão, a União, os estados e os municípios, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade nas respostas do SUS. Com relação à saúde do idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama, a promoção da saúde, o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes, com ênfase em doenças degenerativas e pneumonias. O Pacto em Defesa do SUS tem como diretriz a repolarização da saúde como movimento de reforma que retoma a reforma sanitária brasileira, atualizando nas discussões em torno dos desafios atuais do SUS como um todo. No ano de 2008, através da portaria 154, foi criado um núcleo ampliado da saúde da família, o NASF, conhecido hoje, com o objetivo de apoiar a consolidação da atenção primária no Brasil. O núcleo é composto por equipes multidisciplinares que atuam de forma integrada, como as equipes de saúde da família, o ESF. E tudo isso faz o quê? Possibilita o atendimento compartilhado entre os profissionais, tanto na saúde como nas visitas domiciliares. A poluição atmosférica, com relação à poluição atmosférica, produz inúmeros impactos ambientais. Seus impactos também podem ser identificados em situações de queima de biomassa, de atividade de mineração e de uso de técnicas de pulverização de agrotóxicos, dentre outros. Nesse sentido, o Ministério da Saúde estruturou, a partir de 2001, a vigilância em saúde de populações expostas à população atmosférica, o chamado VIGIAR. A vigilância da população exposta à poluição atmosférica, o VIGIAR, é indicada apenas para grandes metrópoles, em que a população está exposta a fortes cargas de poluentes atmosféricos. Aliada ao VIGIAR, são realizadas ações de prevenção e redução de gases e partículas poluentes pela Gerência de Qualidade do Ar, o GQA. A dengue é um grave problema de saúde pública no mundo e é considerada como uma das doenças mais infecciosas, mais frequentes no Brasil. É transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, como a gente é conhecedor. A doença é muito comum em regiões tropicais e subtropicais e é frequente em épocas quentes e chuvosas do ano. Portanto, é muito importante a conscientização da população para que medidas sejam tomadas para combater o vetor. Então, com relação à dengue, é uma inter-relação entre a comunidade e o sistema de saúde, para combater de forma eficaz
o mosquito, a proliferação desse mosquito. O agente etiológico é um vírus. O quadro clínico tem início repentino e amplo. Os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça e dores nas articulações. Sobre a educação ambiental, em 1999 foi estabelecida a Política Nacional de Educação Ambiental, pela Lei 97/95, que define a educação ambiental como processo por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. É essencial a saída da qualidade de vida e da sua sustentabilidade. Um dos maiores campos de atuação da educação ambiental é a escola. E a educação ambiental deve ampliar o enfoque interdisciplinar. Em 2006, por meio da portaria 687, foi aprovado o Programa Nacional de Promoção da Saúde, PNPS. Esta política da saúde tem como objetivo promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde, relacionados aos seus determinantes e condicionantes. É a prática corporal da atividade física e o controle ao tabagismo. Desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não se esgota os recursos para o futuro, segundo a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, existe esse tripé entre sociedade, economia e meio ambiente. Precisa que esse tripé estejam alinhados de forma equilibrada para que, de fato, isso aconteça. Objetivos e atribuições do SUS. Segundo a Lei 8.080, de 1990, ou Lei Orgânica da Saúde, que instituiu o Sistema Único de Saúde, dispõe as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes a outras providências. Também a fiscalização e a inspeção de alimentos, água, bebidas para o consumo humano, fazem parte do campo de atuação do SUS. Então, esse controle também, o controle com relação às datas de vencimento, com relação ao consumo. Política Nacional de Meio Ambiente. No ano de 1991 e 81, foi promulgada a Lei 6.938, que estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente, criando em sequência o Conselho Nacional do Meio Ambiente e o Sistema Nacional do Meio Ambiente, tendo como objetivo compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação do meio ambiente. Prevê o desenvolvimento de pesquisas tecnológicas para o uso racional dos recursos ambientais e também a divulgação de dados e informações a respeito do meio ambiente e impor a recuperação e ou indenização de danos causados aos recursos ambientais. Com relação aos princípios doutrinários da Organização e do Sistema Único de Saúde, a gente tem a hierarquização e a regionalização, que são as ações e serviços da saúde de acordo com os níveis e complexidades e regiões geográficas, conforme os critérios epidemiológicos. A universalidade é a garantia do acesso às ações e serviços de saúde de todas as pessoas de forma igualitária. Descentralização, que são as responsabilidades distribuídas entre as três esferas, municipal, estadual e federal. Equidade, reconhecer que existem disparidades sociais e regionais e que por isso existem necessidades distintas, significa atuar de maneira a minimizar as disparidades, tratar as desigualdades existentes. Então, é saber que uma determinada região ela precisa de um olhar especial com relação a uma outra região. Integralidade, acesso às ações e aos serviços de saúde a todas as necessidades das pessoas, tanto aos meios curativos quanto aos preventivos individuais ou coletivos. Participação popular é a garantia da participação da população como um todo, para traçar as estratégias
controlar e avaliar o processo das políticas de saúde. Pessoal, então a nossa revisão ela finaliza por aqui, certo? Fiquem atentos a tudo que a gente está apresentando aqui, ao material que eu vou também estar disponibilizando, certo? E uma boa prova, e qualquer coisa fala comigo.